conversa hoje em 9 minutos a respeito de um assunto que envolve diretamente, impacta diretamente a economia da cidade. Nós vamos conversar a respeito do Porto de Vitória e para isso convidamos o Superintendente-Geral de Projetos da Codesa, Eduardo Prato, para essa conversa. Eduardo, eu estou querendo verbalizar aqui uma inquietação que tem entre muita gente que não está colocada. Qual a sobrevida do Porto de Vitória? Que é óbvio que... Aliás, olha, o Porto de Vitória, ele tem limitações físicas. Então, o Porto de Vitória hoje tem uma sobrevida econômica como porto mercantil de carga geral em torno de 15 a 20 anos, porque os navios estão crescendo. Na verdade, o porto nasce, cresce, modifica, retorna, volta, ele é muito dinâmico. Então, esse porto ele sai da atividade de porto de longo curso, de navios de longo curso, e passa a ser um porto de cabotagem e de apoio a supply boat. Então, como o porto atual que você está vendo ele aí, com os investimentos que nós estamos fazendo no porto, ele teria uma sobrevida de 15 a 20 anos como porto mercantil, por causa do crescimento constante dos navios, da frota de navios mundial. Hoje está se falando em pós-Panamax, né? Pós-Panamax, tem Valemax, tem... Pra você ter ideia... Pós-Panamax significa que esse navio que já não passa mais pelo canal. Só que o canal do Panamá está sendo duplicado agora. Entendeu? Então já tem o pós-Panamax, entendeu? Pra você ter ideia, o maior navio de contêiner que entra no Porto de Vitória hoje é um navio de 3 mil contêineres, 3 mil teus, que é uma unidade de medida. O que equivale a um contêiner? Cada 20 equivale a um contêiner de 20 pés. 20 pés. Então, um contêiner de 40 pés, ele tem 2 teus. Ok. Então, o maior navio que entra hoje no Porto de Vitória é um navio de 2.500 a 3.000 teus. Entendeu? E hoje, no mundo, já navega navios com 18 mil teus. Esse navio não adianta você fazer... Para esse navio entrar aqui, você tem que tirar o pneu, tem que tirar a cidade, tem que tirar tudo. Ele não entra aqui. Esse navio não entra de jeito nenhum. Mas os investimentos que nós estamos fazendo agora, vamos sair desse navio de 2.800 a 3.000 contêineres para um navio de 6 mil teus. Então vai poder entrar um navio de 6 mil teus no Porto de Vitória. Esse navio, quando entra, geralmente um navio dessa capacidade, ele tem uma taxa de consignação, ou seja, quando ele chega num porto, um navio de 6 mil contêineres, geralmente a taxa de consignação dele é 2 mil contêineres, por exemplo. Ou seja, ele engole 2 mil contêineres e vomita 2 mil contêineres. Sim. Isso ele tem que fazer em 24 horas. Isso é o porto mundial. Se você não entrar nessa sintonia mundial... Esse é um padrão, um padrão de desempenho. Você tem que jogar 12 mil contêineres e engolir 12 mil, isso em 24 horas. É assim que o mundo funciona. Ou você entra nessa sintonia ou você sai da escala desse navio. É o que está acontecendo no Porto de Vitória hoje. Nós tínhamos 6 escalas internacionais e hoje estamos só com uma, porque o porto está pequeno. Nós temos que dragá-lo e derrocá-lo, tirar as pedras que tem ao longo do canal, para que esse navio consiga entrar. É o que nós estamos fazendo Isso agora. para habilitar esse navio, a esse receber navio navios de no máximo 6 mil. 6 mil contêineres. Contêineres, que não é o ideal. O ideal é que fosse mais. É um paliativo mesmo. É uma sobrevida aí de 15, 20 anos que nós vamos ter. Porque a cidade depende da economia do porto, entendeu? O Porto já tem experimentado evasão, perda de carga? Temos experimentado. Nós hoje nós somos o segundo maior exportador de café, o primeiro em Conilon e o segundo exportador de café do país. O nosso café, 30% do café nosso hoje é exportado pelo Porto do Rio de Janeiro. E 35% do granito nosso também está indo para o Rio de Janeiro. Por quê? Porque os navios grandes não estão entrando aqui. Nós estamos tendo essa evasão de divisas do Estado. Tem uma relação, um rebatimento da receita do Porto com a movimentação de dinheiro que ele traz para a nossa economia municipal? Olha, a gente tem um número para experiência, a gente tem 30 anos de Porto, a gente observou, somando todos os custos, todos os serviços envolvidos no Porto, o Porto é como se fosse uma indústria de serviço. Quando ele chega, ele começa a demandar serviço. Antes de ele chegar no Porto, ele já começa a demandar serviço. É de telefonia, de comunicação, internet. Então, nós chegamos ao número seguinte, cada tonelada movimentada num porto, ele injeta na economia, na veia da economia da cidade, diretamente, cerca de $150. Esses $150 é o quê? É o dinheiro que tem que pagar para o rebocador trazer o navio, o prático, a lancha, o amarrador, o estivador, o conferente, as taxas do porto da Codesa, as taxas do transporte do caminhão, os serviços de consulado que tem que ter no navio, troca de tripulação. Então, é um mundo de serviços que tem. Isso gera em torno de $150. Então, o Porto de Vitória movimentando 6 milhões de toneladas por ano, isso injeta na economia da cidade cerca de 1 bilhão
de dólares por ano. Isso é dinheiro direto. Isso eu estou falando sem os impostos federais, estaduais e municipais. Isso com as limitações atuais. Com as Ou limitações seja, atuais, exatamente. Exatamente. O porto é uma indústria de negócios. E o Espírito Santo pegou essa carona. Hoje o Espírito Santo é uma plataforma logística. Na verdade, o Espírito Santo é um grande porto. Nós temos hoje 7 portos espalhados no porto. Começa lá no Porto Norte Capixaba, que pertence a Petrobras. Depois você tem um terminal de Regência, você tem um terminal de Praia Mole, você tem o Porto de Tubarão, você tem o Porto de Vitória, você tem o Porto de Ubu. Esses são os portos instalados. Construindo, nós temos hoje o estaleiro Jurong, que é um tremendo investimento, e temos previsto de investimento mais 13 bilhões de reais em investimentos portuários novos. É o Porto de Manambi, Edson Xoxo, tem Ferros, tem o Porto Central lá de Roterdão, ou seja, tem vários investimentos para serem feitos no Porto de Vitória. E o Porto de Águas Profundas, que é o porto público, nós precisamos de construí-lo. Eduardo, você falou a respeito do nosso colar de portos, somos virtualmente uma plataforma de exportação e importação, né? Nós somos uma porta ao mar do Brasil. Exatamente. Né? E você ia falar do Porto de Águas Profundas, claro, porque você está falando para... Você citou um colar de portos aí, mas são portos dedicados. Dedicados, né? Privados. Ou seja, você não tem uma movimentação de carga, não é aberto. Não. Né? Então você falou a respeito aí, você falou exatamente do Porto de Água Profunda. Esse tem que surgir dentro desses próximos 15 anos. Nesses próximos 15, 20 anos. Tem que ser, senão o Espírito Santo sai da rota internacional de navios. E o que já está cogitado, então? Olha, aliás, nós contratamos uma empresa, a Codesa contratou uma empresa que chama a DTA, para determinar aonde seria o melhor sítio para você colocar um porto. Ao instalar um porto, a gente tem que ter uma preocupação muito grande, e o porto você tem que ser coisa para pensar, para o seu neto, é coisa para 50, 100 anos, ou seja, ao localizar o porto, você tem que saber o que vai acontecer com aquele porto nos próximos 10, 15, 20, 30, Projetar. 50, 100 anos, porque senão você pode acontecer o que aconteceu com o Porto de Vitória. Ele hoje é um porto urbano. Engolido pela cidade. Engolido pela cidade, e é uma briga constante, assim, para não atrapalhar muito a vida da cidade. A vida da cidade, exatamente. Então, foram estudados 4 sítios. Foi o Porto de Barra do Riacho, o Porto de Praia Mole, o Porto de Ubu e Vila Velha. Dessas 4 opções, a que apresentou as melhores condições nos estudos foi a Ponta da Fruta, em Vila Velha. Então, os estudos indicam que a Ponta da Fruta é o local melhor para instalar esse novo porto, que seria um porto de águas profundas, porque esse novo porto irá receber navios, esse porto terá uma profundidade de 18 metros. Para você ter uma ideia, a profundidade que nós vamos chegar no Porto de Vitória, o Porto de Vitória hoje tem 12 metros de profundidade, nós estamos dragando e derrocando para 14,5 metros. Esse novo porto de águas profundas, ele vai para 18/22 metros. Aí sim, nesse novo porto, você pode receber os grandes navios, os Pós-Panamax, né? Os Valemax, os navios grandes. São navios que vão carregar 18 mil contêineres, 10 mil contêineres. Hoje, o maior navio que eu te falei, afirmando, que entra no Porto de Vitória, hoje é 3 mil. Com esses investimentos que nós estamos fazendo de 500 milhões de reais, nós vamos poder chegar com um navio de 6 mil. Mas não é o suficiente. Sabe por quê, Palhares? Porque um navio desse, para ele atravessar o oceano todinho, para levar só 3 mil contêineres, com o valor de gasolina, valor do frete, do diesel, não compensa. O frete fica muito caro. Então, o que os armadores fizeram? Eles fizeram o seguinte, olha, se juntaram e dominaram. Hoje o mundo está dominado por 4 ou 5 armadores. E fizeram navios hoje de 18 mil contêineres. Navio de 16, 9 mil contêineres. Ou seja, esse navio ele chega num continente, basicamente ele chega em 1 ou 2 portos em cada continente. Ele vai nesse porto que chama Rabo Porto, e ali ele descarrega 9 mil contêineres, engole 9 mil contêineres. E esse porto vai distribuir através dos navios Panamax ao longo do porto. Então, por exemplo, no porto no Brasil, a costa do Brasil, essa faz costa um tipo enorme, de cabotagem, né? Vai fazendo cabotagem. Você tem um grande porto, um Rabo Porto, e aí depois você, por cabotagem, distribui para todo mundo. É assim que o mundo está navegando comercialmente, entendeu? Porque tem que ter escala. Porto tem muito a ver com escala, entendeu? Tamanho, tudo dimensão. é quantidade, é dimensão, não pode ser... Mas um porto ali, então, vai impactar tudo ali, não, né? Tudo. Não tem olha retroárea só, ali, não tem? Não, o porto ali é o seguinte, ele vai ser um porto offshore, assim, dentro d'água. Ele não vai ser o porto igual o Porto de Vitória, que ele nasce da praia, igual o Porto de Tubarão, que nasceu da praia. Ele vai ter uma ponte de mais ou menos uns 4 quilômetros que vai avançar ao longo da praia. E é construída uma ilha lá a 4 quilômetros. É lá que vai ser o porto.
E a retroárea desse porto vai ser entre a Rodovia do Sol e a BR-101. Tem uma grande fazenda ali naquela região, é uma grande região de pasto já degradada. Então, essa região vai ser uns 400 mil hectares mais ou menos de área lá preparada, que vai receber isso aí. Ou seja, esse porto vai estar ligado direto à BR-101 e à ferrovia leste-oeste que vai passar por ali. Ou seja, não vai estar transitando pela cidade de Vila Velha. Ele passa sempre por cima, entre o mar e a estação. É um viaduto que vai ligar direto essa estação primária dele, onde vai acontecer os embarques, desembarques, os contêineres, armazenamento de granéis, de tudo isso nessa área que está afastada da cidade. Vai ter acesso, então, pela leste-oeste, pela 101, É, e, pela eventualmente, BR-101. pela Rodovia do Sol. Não, a rodovia só não pode passar carga. Não pode, é proibido passar carga. Então, ela vai estar, ela é Ela transposta passa por cima e aí liga direto na BR-101. Porque, olha só, Palhares, o porto ele tem que ter velocidade, tem que estar todo mundo em sintonia. Não adianta um porto de contêiner descarregar 100 contêineres por hora, se na ponte do Rio Iribiri só passa 20 caminhões por hora. Então, na verdade, esse porto não está fazendo 100 contêineres por hora. Ele está fazendo 20 contêineres por hora, porque só passa 20 caminhões por hora na ponte do Rio Iribiri, ali em Vila Velha. Então, o que nós estamos fazendo? Tem que melhorar o acesso. Então, está sendo feito um acesso dedicado que não... Não, você imagina um navio com 10 mil contêineres embarcando São ali. 10 mil caminhões. 10 mil caminhões. Acabava De com a uma vez nossa- só acaba com tudo. Acaba Então, com tudo. é uma coisa que a gente tem que se pensar no futuro. O que vai acontecer com isso, entendeu? Pra você ver, pra você ter uma ideia, em Vitória, esse navio que vai chegar de 2 mil contêineres, são 2 mil caminhões. Ali Ali na em Vila Velha. Você tem que ter, então, o quê? O governo federal, através do PAC, está duplicando aquela ponte do Rio Iribiri e fazendo um acesso dedicado. Ou seja, o caminhão que vai chegar do porto até a rodovia, que a gente está chamando de 477, ele tem um acesso dedicado. Ou seja, ele não tem cruzamento com os automóveis e com ônibus e nem um ônibus com eles. Ou seja, ele tem uma rodovia dedicada. Exclusiva através de viadutos para não interferir na cidade. Essas duas coisas não convivem bem, entendeu? Hoje é um caos aquilo ali, né? Quando chega um navio de contêiner, chega um navio de fertilizante, chega um navio de granito, e aí é um caos, porque na verdade aquele acesso que tem da Arlindo Santos até o porto, ele originalmente ele tinha 60 metros de largura, pago pelo governo federal, desapropriado, era aquilo tudo ali, era uma reserva. Mas o que aconteceu? As invasões foram chegando, hoje essa rodovia que está lá hoje não tem nem o acostamento. As casas já chegaram ao acostamento. O que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que desapropriar todo mundo para voltar a estrada ao eixo que era normal dela, que era o leito dela de 60 metros. É um problema. Isso acontece, não é novidade do Espírito Santo. Isso acontece no Rio, acontece em Santos, é um problema sério, os acessos. Nós vamos continuar falando disso no programa de amanhã, para o qual eu convido o nosso telespectador a estar conosco, desde que o tempo não foi suficiente para a gente tratar de um assunto tão relevante para a Vitória e para o Espírito Santo. Eu convido você, portanto, meu querido telespectador, a estar conosco amanhã na continuação dessa conversa com o Superintendente Geral de Projetos da CODESA, Eduardo Prata. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender erro e acerto os caminhos, aprender